Meu nome é Giovanni e somos o grupo um, composto por mim, o Fernando e a Estelina. Já que a gente tem nesse slide onde fala um pouco sobre o método Onotica Levato que a gente utilizou para fazer esse trabalho. E já que nesse outro fala sobre o que as outras falam sobre resolução de problema, que no caso é a Onotic e a Levato. Já nesse outro fala sobre o contexto da aplicação que foi utilizado nesse trabalho, onde aqui a gente tem 10 passozinhos que o aluno deveria seguir. Como no caso, o primeiro seria a proposição do problema gerador. O segundo, leitura individual, onde o aluno recorre aos conhecimentos prévios. O terceiro, em pequenos grupos, onde os alunos discutem e aprimoram compreensões. 4. Alunos em grupo resolvem um problema. E 5. O professor incentiva e observa. 6. Os alunos apresentam resoluções. O 7. Em plenário, professores e alunos discutem ideias e concepções. 8. Busca de consenso sobre as resoluções. 9. O professor formaliza o conteúdo matemático. E, por último, 10. Proposição e resolução de nossos problemas. Aqui a gente tem o fluxograma, o que os alunos deveriam seguir. Primeiramente, sendo ler o problema, depois interpretar o problema, depois definir o que está sendo pedido. E se a resposta for sim, ele tem que identificar as grandezas envolvidas. E depois elaborar uma estratégia de resolução. Depois, executar a estratégia. Depois, obter a solução. Se for sim, ver se está condizendo com o que está sendo pedido. Depois, a gente vai ter o problema resolvido. Já que fala mais sobre a competência geral da BNCC que a gente utilizou nesse trabalho, que no caso é executar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Já aqui fala mais sobre a competência específica da BNCC, a matemática do ensino fundamental. E no caso a gente usou as competências específicas 5, informado para utilizar processos e ferramentas em matemática, a 6, que é para enfrentar situações e problemas em muitos contextos, e a 8 para interagir com seus pares de forma cooperativa. Já aqui fala mais sobre a aplicação da proposta no trabalho, que foi para ser aplicado no oitavo ano, ensino fundamental 2, para abordar o conteúdo do sistema de equação do primeiro grau. E a gente utilizou a habilidade EF08MA08, que foi para resolver e elaborar problemas relacionados ao contexto próximo que possam ser representados por sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas, interpretadas utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Já aqui a gente vai partir para a preparação da turma, onde foi formado os grupos de 3 componentes. Nesse outro aqui foi mais a preparação do problema, onde a professora passou cada papelzinho pra gente com o problema que ele ia fazer. Onde o problema fala: no início de sua manhã de trabalho, o feirante tinha 300 melões. Ao vender o preço unitário de R$ 2, a partir das 10 horas, reduziu o preço. A partir das 11, passou a vender cada melão por R$ 1,30. Foi vendido todos os melões e recebeu um total de R$ 461. Letra A. Qual o preço unitário entre 10 e 11 horas? Letra B. Sabendo que 5/6 dos melões foram vendidos após as 11 horas. Calcule quantos foram vendidos antes das 10, entre as 10 e 11 e após as 11 horas. Já que, assim no método, né? Já que a gente teve que cada pessoa do grupo, do trio, tinha que fazer uma leitura individual
o papelzinho que a professora passou para nós. Já que obteve a leitura em conjunto, onde uma pessoa leu em conjunto com a outra. Já que a gente partiu para a resolução do problema em si. Já o outro a gente foi para observar e incentivar. Já nesse outro a gente foi para as resoluções na lousa, onde a professora colocou a cartolina no quadro e a gente foi expor as nossas resoluções para a turma e compartilhar elas. Já aqui a gente tem a foto da cartolina com as nossas resoluções, solução, resposta, justificativa e a plenária. E eu vou explicar um pouco sobre a resolução que nós encontramos para fazer. Na letra A, usamos uma regra de 3 simples, que é só multiplicar a porcentagem e descontar do valor de R$ 2 menos 0,4, que é os 20%, que dá 1,60. E na segunda questão, logo de cara a gente demorou para encontrar um modo de resolver a questão, mas depois de um tempo pensando, conseguimos achar sistema. A resolução a gente fez por eliminação, no caso adição de sistemas. E aí foi bem tranquilo essa parte de resolver o problema. Depois de escalonar o sistema, aí resolvemos, achamos o valor de x e o de y, né? E depois de dizer. Depois conferimos a questão e vimos que todos os dados batiam na questão e foi isso. Bom, meu nome é Fernando Santos Lima e falando um pouquinho da solução, nós encontramos que na letra A deu R$ 1,60 a partir do cálculo de porcentagem, com os decimais, etc. E na letra B encontramos que antes das 10, 50 melões, entre 10 e 11, 120 melões e após as 11, 130 melões a partir do sistema de equações. Na resposta temos que o preço unitário do melão entre 10 e 11 foi de R$ 1,60. E na letra B temos que antes das 10 horas foram vendidos 50 melões. Entre as 10 e 11 horas foram vendidos 120 melões e após as 11 horas 130 melões vendidos. E a justificativa da resposta, a letra A. Sabendo a informação de que o preço do melão era R$ 2 antes das 10 horas e que ele reduziu o valor em 20%, encontramos o quanto 20% representa de R$ 2 e retiramos o valor, obtendo R$ 1,60. Já na letra B, temos que, como 5 cestos de 300 melões foram vendidos após as 10 horas, o restante foi vendido antes, já que 5 cestos de 300 vezes 50 melões foram vendidos antes das 10 horas. Já os 250 melões foram vendidos entre 10 e 11 e após as 11. Como os 300 melões renderam R$ 461 no total, 50 melões vendidos antes das 10 renderam R$ 100. Portanto, os 250 melões vendidos após renderam R$ 361, onde entre 10 e 11 o preço unitário do melão era R$ 1,60 e após as 11, R$ 1,30, sendo possível a montagem de um sistema linear, obtendo que 120 melões foram comercializados entre 10 e 11 horas e 130 melões vendidos após as 11 horas. Já que eu vou falar mais sobre a parte da plenária, onde a gente compreendeu instantaneamente o problema, conseguimos elaborar uma estratégia de resolução com um pouquinho de dificuldade e tivemos dificuldade para aplicar essa estratégia. Teve mais um pouco de dificuldade na parte para resolver a equação e resolver ela. E também a gente teve os conteúdos apontados como porcentagem, sistema, equação e multiplicação e divisão, onde no final a gente conseguiu testar para ver se batia a resolução no sisteminha. Como viu que deu tudo certo, tudo tranquilo, a gente conseguiu obter a resposta certa. Já que fala sobre a busca de consenso, que seria basicamente, depois que a gente compartilhou as nossas respostas, a gente meio que discutiu de forma coletiva qual seria a resposta correta do trabalho da questão que foi passada para a gente. Já que foi mais a formalização do problema.
E 10, a gente teve a proposição e resolução de novos problemas, que seria a última etapa do método onostico elevado, que seria mais os professores alunos propõem nossos problemas relacionados ao conteúdo estudado em sala de aula, com o intuito de reforçar o assunto. Aqui, para finalizar, a gente tem que foi isso o nosso trabalho, tá?